gente, boa noite. Estamos de volta. É sempre um dia tão especial esse que a gente vai esperando com tanta ansiedade e finalmente ele chega. Olha que coisa boa. Gente, boa noite, Sânia. Boa noite, Ana Tereza. O pessoal do chat que já está aqui, já está comentando. Já estou falando até de congresso. Eu estava aqui só olhando as conversas do pessoal aqui, principalmente a Dolores, mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer os comentários desse pessoal que já está entrando para participar aqui conosco nessa noite, que também vai ser especial. Boa noite, Sâmia e Ana Tereza Camargo. Boa noite, então, Denise. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os nossos queridos que estão aqui. Olá, Vera, que bom te ver de novo por aqui. Nice, Fátima e todos os nossos muito queridos do coração. E vamos que vamos hoje. Que alegria ver vocês, meninas. Menino, há 15 dias parece mais, né? 15 dias aí, nossa, parece muito tempo que eu não as vejo. Que bom encontrar vocês duas, que bom encontrar esse nosso público. A gente já está ficando com um público assim já, né? Consistente, já perceberam isso? E olha, a Denise já vai falar para vocês, mas ó, já separei o livrinho do sorteio de hoje. Já fiz a dedicatória aqui, só falta botar o nome do nossa. De quem será? De quem será? Que beleza. Hoje o nosso tema está quente. Pois é, hoje é o 9º capítulo nosso, Dar e Receber. Já elas vão comentar, falar sobre esse capítulo, que também mexe com a gente, né? Mexe com a emoção da gente. A Ana Tereza vai ali, ela sabe onde é que dói, né? Ela vai ali e a gente fica, meu Deus, que reflexão. E hoje vai ser uma noite dessas, de grandes reflexões. Mas, como a Ana Tereza já até separou a obra, hoje tem sorteio? Hoje temos sorteio, sim, está aqui, ó. Está aqui, vamos participar mais tarde desse sorteio, Palavras para a Alma. E aí, mais tarde, depois, quando eu voltar, nós vamos dizer o que a gente tem que fazer para ganhar esse livro. Nós vamos explicar direitinho. Fique atento, fique aí, que antes da gente terminar essa live, haverá sorteio. Então, vamos ficar atento nisso aí, gente. Hoje, dar e receber. Gente, me lembro tanto da oração de São Francisco, que inclusive a Ana Tereza comenta nesse capítulo, né? É dando que se recebe. Então, vamos ao capítulo de hoje. Eu vou ficar aqui só de olho em vocês dois. Que beleza! Que bom, Sâmia! Mais um episódio nosso. Maravilha! Vamos se encontrar. Tem um povo aí feliz de ter te conhecido pessoalmente no Sul, hein? Estou vendo aqui. Mas eu conheci tanta gente muito querida. Nossa, foi bom demais. Esses encontros presenciais são bons por isso, né? Para a gente poder se encontrar pertinho. Então, hoje a gente vai conversar sobre dar e receber. Isso é um tema, gente, que eu percebo que para nós cristãos é um tema muito delicado, porque mexe em alguns pontos que a gente às vezes não atenta para detalhes importantes. Quando a gente aprende com Francisco de Assis, que é dando que se recebe, a gente meio que confunde um pouco essa frase, entendendo que é dando para receber. E não é isso, né? Como às vezes a gente também tem dificuldade de entender o que é esse dar e receber, porque a nossa maneira de dar e a nossa maneira de receber recebem fluxos muito profundos das nossas almas. Não é tão simples dar e receber para a gente. Deveria ser, um dia vai ser simples. Mas para nós, o dar e receber, nesse nível evolutivo que a gente se encontra, tem muitas nuances e vem carregado de muitas experiências nossas difíceis nesse capítulo exatamente. Nós já passamos muitas experiências difíceis nessa vida e em outras, nesse capítulo de dar e receber, que é o fundamento dos relacionamentos humanos. Todos nós precisamos dar, todos nós precisamos receber. O que vai complicar é a quantidade, a forma, né? O conteúdo, vai ter um monte de interfaces aí para a gente conversar. Então, hoje, a gente vai olhar como é que o Espiritismo nos instrumentaliza para viver um dar e receber saudável.
um dar e receber que nos deixa bem, que nos deixa em equilíbrio, que nos deixa felizes, né? As nossas várias relações afetivas têm critérios de dar e receber bem diferentes. Dar e receber na relação pais e filhos é de um jeito, com irmãos é de outro jeito, com companheiros da casa espírita é de outro jeito, com os desencarnados é de outra maneira, nos nossos vínculos profissionais também de outra forma. Então, o que vai equilibrar essas relações nossas, o dar e receber, vai ter bastante coisa para a gente conversar hoje, né? E aí, Tânia, quer dar um pontapé para a gente? É exatamente isso. O dar e o dar-se e o receber da vida, das pessoas, da natureza, isso é o natural da nossa vida enquanto espíritos imortais, né? Normalmente nós acordamos, nós já abrimos a janela, nós cuidamos de nós, já cuidamos dos nossos filhos, café da manhã, um bom dia, abraçamos e recebemos abraço, né? Nós começamos com essa troca naturalmente e sem interesse por trás. É algo natural. Nós vamos trabalhar, pegamos o transporte, chegamos no trabalho, conversamos, contamos de alguns problemas, recebemos conselhos dos colegas do trabalho, ouvimos, damos piteco também de como a pessoa deveria fazer enquanto trabalhamos, atendemos o público, não é? E isso é o natural da nossa vida, isso é o normal. E tudo isso envolve emoções, envolve pensamentos que nos vêm à cabeça, envolve escolhas. E quando isso é feito com desinteresse, mas e sim com leveza, a vida flui. A vida flui, porque nós estamos abertos. Nesse pequeno exemplo, o que nós observamos? Que nós nos focamos em várias coisas, no amanhecer, no café da manhã, no que a família estava precisando, no que eu estou recebendo deles. Se eu estou no trabalho, eu foco no meu trabalho, eu me dou aos espaços para onde a vida me convida a ir e me permito receber nesses espaços. Mas tem vezes que esse processo ele emperra. Quando é que esse processo emperra e ocorre um adoecimento em nós? E é isso que o capítulo do livro, esse capítulo Dar e Receber, vem colocar para a gente. Que muitas vezes nós estamos agora, nesse momento, passando por isso e achamos que o nosso modo, esse modo emperrado, passou a ser o modo natural, e não é. Algumas vezes, algumas ocorrências, algumas situações da nossa vida nos pegam de surpresa, nos machucam, nos ofendem, é uma traição, é uma ofensa que vem até nós, que faz com que a gente não encontre forças para reagir a elas. Ao contrário dos pequenos dramas, a discussão lá no trânsito, uma questão no trabalho, que a gente resolve até maduramente, existem provações que a vida nos dá, situações que a vida nos traz, em que a gente se sente tão ferida, tão machucada, que a gente paralisa e não consegue encontrar solução. E acontece um fenômeno estranho algumas vezes. Eu começo a me desconectar desses meus espaços porque eu não dou mais espaço para pensar nisso. Porque eu estou pensando apenas no que aconteceu, no momento em que alguém ou algo me machucou, e aquilo me dói tanto, e eu tenho um processo de não aceitar o que aconteceu tão forte, que eu me vinculo mentalmente àquilo e fico pensando naquilo o dia todo. Já observaram que nós passamos por situações que quando nós acordamos de manhã, em vez de abrir uma janela, o que eu vou preparar, e meus filhos, eu acordo pensando sem vergonha. Lembro do que a pessoa falou 2, 3, 10 anos atrás, e aquilo volta. E a gente começa a agir no automático. A gente começa a não conseguir se doar nas coisas. A gente vai fazer um café da manhã por obrigação.
recebe um abraço do filho, vai para a vida, para o trabalho, mas o nosso pensamento é o que o capítulo diz, cíclico, ele está vinculado predominantemente naquela ocorrência. E nesse momento a gente paralisa, a gente só pensa nisso. E a gente vai começando a achar que o nosso sofrimento é a maior dor do mundo. Se alguém tenta conversar conosco para ajudar, isso não adianta, porque a gente já tem um pré-conceito de que o meu problema é tão grande que ninguém nunca passou por um problema igual ao meu, então ninguém tem a capacidade de me dar conselho e de me ajudar. Eu entro no processo de vitimismo, um processo de rebeldia contra a vida, contra Deus, contra o espírito protetor, contra o que for, e me fecho. E é aí que acontece um adoecimento, né, Ana? Porque a gente não consegue mais se doar para a vida, quando consegue fazer no automático, sem perceber mais as belezas da vida, o sorriso do filho, nos tornamos pessoas irritadas, e sem autorizar ninguém a nos doar, a doar-se para nós, a tentar nos ajudar. Porque eu fiz um pedestal, eu sou especial na minha dor, ninguém nunca sentiu a minha dor. E isso vira um vício mental, e é aí que ocorrem as fixações. Porque quando o meu pensamento se viciou, as minhas emoções também se viciaram em emoções perturbadoras. E automaticamente, eu, enquanto espírito imortal, vou me sintonizando apenas com essa faixa das emoções perturbadoras que potencializam o que eu já estou sentindo. Porque nós atraímos pensamentos iguais, nós atraímos energias iguais ao que a gente pulsa. Se eu me permitir adoecer por não conseguir trabalhar aquela aprovação que me chegou, não consegui trabalhar aquilo, não quis aceitar ajuda, então eu me vinculo às mentes doentes, inclusive às desencarnadas, que não são necessariamente inimigas, mas são mentes que sofrem como eu, e que nesse processo de dor se atraem e um alimenta a dor do outro. Não é, Ana? E aí? Você falou isso mesmo, o nosso pensamento ele é todo imantado, né, Sâmia? Porque se eu tô com aquele pensamento circular, outro dia já tem um mês, graças a Deus isso. Eu tive um pensamento circular, meu Deus do céu. Era uma obsessão meu pensamento. Não estou dizendo que eu estava obsediada, pode ser até que eu estivesse, mas eu tive a experiência do pensamento obsessivo. É horrível isso. Eu não conseguia pensar em outra coisa, o pensamento volta, e retoma. A frase volta, a circunstância volta, a cena volta. Eu queria fazer as coisas simples. Não sei, eu queria ler um texto, eu queria preparar uma aula que eu tinha que preparar, eu queria fazer coisas minhas, e eu não tinha energia para aquilo. Aí parecia que toda a minha energia estava concentrada naquilo. E eu falei assim, meu Deus, agora eu conheci o que é um pensamento obsessivo. Que sofrimento atroz, meu Deus, eu não conseguia fazer uma prece. Porque eu começava a prece e voltava a cena, voltava a frase, voltava a circunstância e pensamentos difíceis. E eu, então, precisei de ajuda. Então, eu fui na minha casa espírita. Disse, gente, eu preciso de um passe urgentemente. Eu não estou conseguindo nem orar. Eu começo a orar, eu não consigo continuar a oração. E aí foi maravilhoso, né? A minha equipe de trabalho me ajudou demais. Então, eu tomei passe, fizeram oração comigo, foi maravilhoso. Eu consegui participar do estudo. Ai, que alívio participar do estudo. Pensar outra coisa. Eu não conseguia pensar outro assunto, parecia um disco arranhado. Consegui pensar outra coisa. Vocês sabem que até eu consegui até descansar. Eu estava cansada de tanto pensar. Uma exaustão física até. E aí, graças a Deus, eu consegui adormecer e no dia seguinte eu dormi muito melhor. Então, como é impressionante essa imantação. Essa imantação fui eu que produzi.
né? Quando a gente fala, isso é obsessão, isso é aquilo, só acontecem essas predominâncias espirituais porque encontra ressonância no nosso pensamento, né? Naquele livro Pensamento e Vida do Emmanuel, o primeiro capítulo é magistral, que Emmanuel vai dizer com todas as letras que a nossa vida é criada pelo que a gente pensa. Então, a gente transtorna aquilo que a gente está devotado, aquilo que a gente está com a atenção. Então, eu não conseguia tirar minha atenção do pensamento, porque tinha uma inconformação. Então, quando a gente está inconformado, quando a gente não consegue aceitar uma coisa, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente acha que podia ter sido do outro jeito, mas não podia ter acontecido isso comigo, quando a gente está culpado, ou a gente está se sentindo vitimado, ou seja lá o que for, pensa, isso é comportamento que é uma cola que gruda, que fica totalmente adstrito àquele mal-estar. Então você não consegue se livrar do mal-estar enquanto você não conseguir aceitar que aquilo é daquele jeito. Então, a gente aceitar que a vida é assim, aceitar que a gente é assim, a gente desliza, a gente faz bobagem mesmo. Os outros também fazem, os outros nos ferem, às vezes querendo, às vezes por querer, às vezes sem querer querendo, como diz o Chaves. Assim nós somos, humanos, em processo de aprendizado. Quando a gente vai suportando isso melhor, aí a gente vai dando um grau de importância mais ameno para as coisas, aí a gente consegue sair do pensamento circular. Aqui no nosso capítulo, eu me referi ao dar e receber desse jeito. Assim. Eu dei um exemplo aqui. Quando você está circular com uma dor de perda. Aliás, eu ouvi dizer que a gente está perto do Dia Nacional do Luto, eu nem sabia que existia isso. Então, quando você está com uma dor de luto, por exemplo, que é uma dor que, meu Deus do céu, ela consome muita energia mental e emocional. Quem está vivendo luto tem problema de memória, quem está vivendo luto fica com dificuldade de dormir, quem está vivendo luto não tem mesmo seus dias normais, nem a memória, nem a cognição, nem o entendimento. É assim mesmo, não estranhe, isso vai passar. Com toda certeza, isso vai passar. Mas enquanto você estiver passando, tenha paciência, é assim mesmo. Nós temos pouca energia para as atividades naturais que a gente tinha até então. A alma entra num estado muito grande e vigoroso de defesa natural dessa experiência tão grande que é. Qualquer luto, viu, gente? Pode ser luto por morte de alguém, pode ser luto porque algo seu se perdeu. Não importa aí o que é, mas conscientize-se que esse instante e nem cobre de você muito mais do que isso, não é à toa que se dá licença para quem está em luto, porque você não vai ter energia mesmo para outra coisa, a não ser essa tristeza que te consome. Mas nós não estamos sozinhos nessa experiência. A gente tem muita, muita ajuda espiritual, mas a gente precisa receber essa ajuda espiritual. O que acontece com o enlutado quando ele está revoltado? Ele fecha a porta do receber. E ele precisa muito receber, mas ele não deixa, porque ele está muito aborrecido, muito chateado, ou culpado, ou seja lá que estado mental for, que nubla a possibilidade, fecha a chance de poder ter algum tipo de nutrição espiritual. Olha, mas a espiritualidade tenta. Vai tentar de tudo quanto é jeito. Vai tentar através de alguém, pessoas, circunstâncias, vai dar um jeito aí. Eles sempre têm, são muito criativos, assim. A espiritualidade é de uma criatividade extraordinária. Mas a gente pode ainda assim recusar abrir a janela, apesar de um sol quente lá fora. Então, quando a gente pode se envolver em algum trabalho de doação, que é a caridade material, pode ser material, é uma chance que você vai dar para você. Muito mais do que para o outro. A caridade te ajuda a você entrar de volta no fluxo. Porque dar e receber é fluxo da vida. A vida é toda de dar e receber. Tudo, tudo.
Nosso pulmão é assim, nosso coração é assim, nós e o universo é assim, os planetas são assim, as estrelas, as árvores, os bichos, tudo no universo é dar e receber, tudo. A nossa relação com Deus é dar e receber. A nossa relação com a formiga é dar e receber. Tudo nosso é dar e receber. Quando a gente está complicado, quando está magoado, ressentido, chateado, culpado, seja lá que estado mental circular você estiver, você complica, você dificulta essa fluidez natural do existir. Não é isso? As árvores, elas consomem gás carbônico e oferecem oxigênio. Olha só o dar e receber, que coisa mais bonita. Recebe pelas raízes, recebe pela terra que ela está plantada, todos os nutrientes necessários para frutificar. E aí tem uma coisa já bonita para a gente começar aqui a nossa conversa, que a gente aprende com as árvores. A árvore não come do que dá. Ela não come, o mamoeiro não come mamão, né? Então, a gente precisa compreender que o dar e receber, você não tem que receber o que você dá. Dar e receber é a abertura, não é o que dá, o que recebe. É a abertura do dar, a abertura do receber, que permite a gente se nutrir e nutrir os outros que estão ao nosso entorno. É uma questão de equilíbrio a gente dar e receber. É uma questão, inclusive, de justiça a gente dar e receber. Diga, Sandra. Eu tô achando tão lindo o que você está falando, porque eu estava lendo aqui as pessoas agradecendo, obrigada pela humildade. Ana, às vezes é isso que está faltando em nós. O que está fazendo com que a gente, no momento em que talvez mais nós precisamos do auxílio de amigos, do auxílio de profissionais, do auxílio da espiritualidade, a gente se fechar com essa ideia equivocada de que a minha dor é tão grande que ninguém pode me ajudar, então eu já fechei as portas do auxílio. E eu também não vou me doar, não vou mais ser a pessoa prestativa porque ninguém presta. Vocês entenderam que a gente começa a fugir do drama que aconteceu e começa a ampliar, começa a achar que ninguém também merece que eu me doe, porque uma pessoa me machucou profundamente e, de repente, eu transfiro aquilo para todo mundo que todo mundo paga o pato, né? Né? Então, nós, às vezes, reagimos de uma maneira vingativa contra a vida e contra nós mesmos. Às vezes, sumiram os comentários. Agora sim, o chat. Agora sim, tinha desaparecido aqui. Pois é, então, existe esse momento em que nós temos que nos abrir para a vida e não tem outro jeito. Como a Ana falou, a espiritualidade, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares, porque nessa hora em que a dor acontece, eles acendem o alerta. Precisamos dar uma atenção redobrada neste momento para o nosso irmão, para a nossa irmã que está sofrendo. E vem o auxílio muito forte. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Uma coisa bonita do bem é que ele não impõe, ele sequer nos obriga a aceitar a ajuda. Eles propõem, eles sugerem, eles se colocam à disposição. No nosso caso, como a Ana falou, eles podem orientar um amigo a bater em casa e dizer: fulano, eu sei que você não está bem, vamos conversar. Uma vizinha a oferecer uma leitura. Às vezes a gente acende a televisão e está passando um diálogo, alguma coisa que pode nos despertar, né? Mas o que a gente faz? A gente se fecha nesse momento. Então, é necessário que, mesmo no momento da dor, a gente tenha já alguns quesitos que nós tenhamos plantado em nós. E um deles, o primeiro, sempre é ser humilde. Ou seja, sim, existem pessoas que podem me ajudar. Por que todos são incompetentes diante da minha dor?
Sim, talvez eu esteja equivocada naquilo que aconteceu, esteja supervalorizando aquela frase que me ofendeu, aquela traição que aconteceu, ou aquele revés da vida, esteja dando valor demais para aquilo e desprezando o meu lar, desprezando as pessoas que me amam, desprezando a mim mesma. Então, é um processo mental também, porque a gente está num processo mental vicioso. Vamos refletir. O que é a reflexão? É abrir a brecha para um novo processo mental, tá? E se não for bem assim? E se eu estiver exagerando? Quando a gente se abre, aí a gente se abre a possibilidade de se doar em alguma coisa. Se doar mais, espera aí, eu preciso ouvir minha filha que está com problema. Porque nesse momento em que eu me abro para me doar, como eu fazia naturalmente antigamente, eu abro uma brecha, eu por um instante, eu deixo de pensar, eu freio aquele pensamento circular, aquela fixação mental e foco em outra coisa. Isso. Não é isso? E uma coisa é isso, acontece. E a espiritualidade vai criar situações. Ela é capaz de fazer um filho nosso levar um susto e dar um grito porque se assustou. E eu paro de pensar naquilo e corro porque o instinto materno é mais forte. E eu corro para ajudar meu filho, vejo ele caído, chorando. O que foi? Eu tropecei, o cachorro correu atrás de mim e está chorando, e eu abraço. E nesses minutos eu me desvinculo daquele momento. Mas existe uma fórmula que nunca, nunca deixa de dar certo. Que, inclusive, é um dos títulos, né, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. No momento em que nós estamos fechados na nossa dor, nós precisamos de salvação. Precisamos. Negamos, mas precisamos. Então, nesse momento, a espiritualidade coloca nas nossas mãos. Você quebrou o fluxo de doar e receber. Faça um esforço e se doe. Seja caridoso, não é o caridoso no sentido de ser bonzinho, é de doar-se, de enxergar o outro, de ser benevolente, inclusive com a situação que aconteceu, com alguém que bate a porta pedindo um prato de comida, pedindo um copo d'água, né? De um trabalhador que a gente vê trabalhando na nossa rua no sol e a gente lembra, vou levar uma água bem geladinha para eles, vou levar um lanche. Nesse momento, nesse meu processo de me preocupar com o outro e me doar, por mais simples que seja, abre-se uma brecha imensa para a espiritualidade agir. E olha que eles estão lá de sobreaviso há um tempão, viu? Ganhando hora extra. Aí eles olham, é agora. Eu estou na mente de fazer um sanduíche, de pegar uma Coca-Cola bem geladinha e levar para aqueles trabalhadores que estão consertando o buraco da rua. Nesse momento, eu sinto a alegria de doar e a espiritualidade vai na minha abertura mental e me intui para o bem, me estimula a agir melhor, me faz eu me sentir melhor, apesar de o próprio bem já fazer isso. De modo que quando eu volto para casa, eu diga, poxa, eu me senti tão bem com o sorriso daqueles rapazes me agradecendo que isso me alimentou. Olha como a gente se desvincula através do bem. E a espiritualidade aproveita essa porta aberta para alimentar isso em nós. E como o livro diz, quando nós nos sentimos bem, né, Ana, dá vontade de fazer de novo. Nossa, e como dá? Porque aquilo nos nutre tanto que a gente tem vontade de voltar e fazer mais e mais e mais. E sobre o dar e receber, tem uma coisa que ajuda muito a gente a compreender por que é diferente o dar e receber nas relações, né? Quando a gente está numa relação de dar e receber com alguém maior que nós, tipo Deus, né? Os espíritos de luz, né? Mais evoluídos que a gente, ou então pessoas mais sábias, mais experientes do que nós, a gente não consegue dar para elas o que a gente recebeu, porque a gente recebe muito delas, né? Quando a gente participa de um trabalho na nossa casa espírita e a gente vê aquela espiritualidade abundante
que é demais da conta, a gente sai chorando porque a gente não dá conta de como aquilo foi bom. Como é que a gente doa para a gente recebeu tanto? Então, tem dois mecanismos importantes que nos acontecem quando a gente lida com essa instância maior que nós. A instância espiritual, essa instância transcendente a nós. A gente equilibra isso e isso nos pacifica o coração de duas formas. Primeiro é o estado de gratidão. O estado de gratidão é um dos estados mais equilibrantes que a gente pode ter. Vou dar um exemplo bem simples, que não tem nada a ver com gente. Por exemplo, se você estiver diante de uma paisagem da natureza muito bonita. Eu senti isso quando eu fui a Foz do Iguaçu. Quando eu fiz 50 anos, eu combinei com a minha família. Ai, gente, quando eu fizer 50 anos, eu quero muito conhecer Foz do Iguaçu. Eu queria muito ver as cataratas, né? Quando eu cheguei lá, gente, é uma abundância. É uma natureza, mas é tão vigorosa. É tanta água que não para de jorrar. Onde você está, você recebe aqueles respingos, você mesmo que você esteja longe, né, da queda d'água, você já sente o fresco e os pingos d'água. Todo mundo compra capa de chuva, é engraçado até isso, de tal intensidade, o barulho é enorme, é muito, a gente sente assim, uma pulguinha. Aquilo era tanto que eu comecei a chorar. Eu falei assim, gente, isso é grande demais, é bonito demais, é uma coisa enorme isso aqui, assim, Deus é aqui. Então, eu comecei a chorar e agradecer e a me sentir ali tão feliz de conseguir ver. Eu tinha olhos de ver, há pessoas que não conseguem ver. Eu tinha olhos de ver, a minha pele podia sentir, os meus ouvidos podiam ouvir. Eu entrei num estado, assim, emocional enorme daquilo. Então, é isso, a gente, quando tem estado de gratidão, a gente equilibra a grandeza que nos invade. Então, essa é uma das maneiras de a gente equilibrar quando a gente recebe demais da conta de um lugar que é muito transcendente a nós. Eu estou dando exemplo aqui de Foz do Iguaçu, pode ser um pôr do sol, pode ser você ver um filho nascer, pode ser você ver uma árvore dar frutos, você pode ver o seu cachorrinho chegar, seja aquilo que for, tudo aquilo for maior do que você tiver essa sensação de que você é pequeno diante daquilo, começa a agradecer, isso vai te ajudar. É uma das coisas. A segunda coisa é uma ação a favor de alguém. Qualquer alguém. Então, você, por exemplo, quando você dá passe. Quando dá passe, é bem isso que eu estou escrevendo. Você recebe da espiritualidade maior aquele influxo divino e você abre os braços e você doa para a pessoa que está na sua frente. Você estende as palmas da sua mão. Não precisa de nenhuma grande técnica para isso. Se você estender sua mão na direção de alguém, você já está sendo o intermediário desse fluxo, você se equilibra também. Então, são as duas maneiras de você se equilibrar, de você entrar no fluxo saudável do dar e receber, quando você é pequeno diante de algo maior que você. Agora, quando você está numa relação que são de iguais, seus amigos de trabalho, pares afetivos, seus irmãos, seus primos, seus colegas da casa espírita, pessoas que são iguais, e você está dando e recebendo junto com eles, o que os espíritos nos ajudam a compreender é que a gente precisa, ao receber, quando você for oferecer de volta, oferece mais um pouquinho. Cada vez que você receber, só mais um pouquinho. Então, por exemplo, você recebe um abraço, você dá um abraço com uma palavra. Se você receber um abraço com uma palavra, você vai dar um abraço, uma palavra, e você vai também dar um aperto de mão. Então, uma relação que recebe mais um pouquinho, você encontra seu irmão todo dia, naquela atividade, que você todo dia oferece mais um pouquinho. Um dia você dá uma carona, no outro dia você dá a carona e mais um pouquinho, uma carona e um abraço, mais um pouquinho. Quando a gente oferece, é só mais um pouquinho. Não é um exagero não, viu? Não é 10 abraços não, é um. Quando você dá mais um pouquinho, você está participando ali de uma atmosfera elástica, energeticamente, eu estou usando aqui metáforas, em que está abrindo espaço para sair do 1 a 1.
né? Eu dou uma mão, recebo uma mão, eu dou uma mão, recebo uma mão. Aí a relação não cresce, né? Então, se eu faço um gesto na sua direção diferente, mais um pouquinho, esse algo a mais, a gente está abrindo espaço para essa relação se desenvolver. O nome disso é intimidade. Intimidade, amadurecimento, crescimento. Então, uma relação entre pessoas iguais, adultos, de adulto com adulto, quando é uma relação que te interessa, que você gosta, que você quer que cresça, para ela crescer, não é dar coisas, são gestos de dar e receber que você acrescenta um pouco mais. Não é alguma coisa da sua cabeça, ai, é dando que se recebe, então eu vou dar um abraço para poder receber um abraço. Não é isso, porque não é matemático. Você tem vontade de dar um pouquinho mais. Mas por que não dar uma carona, né? Mas por que não levar? Eu me lembro que a minha mãe dizia que na época dela, quando alguém te desse um potinho de geleia, você deveria devolver o potinho, não com geleia, com alguma outra coisa que você faz bem. Uma outra coisa diferente. Ah, eu não sei fazer geleia, mas eu sei fazer pipoca, eu ponho pipoca. Enfim, o que ela está me dizendo com esse exemplo? Que quando a gente recebe, a maneira da gente agradecer é a gente oferecer aquilo que a gente recebeu, mas um pouquinho mais, com o meu tom a mais, com o meu gesto a mais, com o meu singular, com a minha graça, com o meu bom humor, com o meu sorriso. Então, quem dá quentinha na rua, por exemplo, né? Vai lá oferecer aquela quentinha. Dá alguma coisa junto àquela quentinha. Nós temos uma companheira na nossa casa espírita que ela faz isso. Ela coloca uma frase na quentinha. Eu acho tão legal isso. Ela dá quentinha, mas sabe, não tem um negócio de papelão em cima. Ela põe uma frase bonita para a pessoa. Então ela dá comidinha com algo mais, um gesto dela. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa é vamos dizer assim, a maneira como a espiritualidade maior trabalha conosco. Sempre algo a mais. Por que a espiritualidade maior nos visita todos os dias? Nos ajuda no sono? Em nome de que a espiritualidade maior faz isso? Por que juntam ao som do voos em outros lugares? Porque é também assim que eles se equilibram perante algo maior e fazem isso por amor. Então, nas nossas relações familiares, nas nossas relações que nos fazem tanto bem, que a gente tenha esse gesto a mais do dar e receber, para nos ajudar, sabe? Para nos ajudar a crescer. Interessante, né? E nesse momento nós vamos educando os nossos sentimentos, educando as nossas emoções que param de ficar descontroladas, porque nós vamos estar no comando. A emoção descontrolada, ela manda na gente. Quando a gente viu, já está com raiva. Quando viu, já está correndo de medo, né? Ela vem, ela pulsa, sobe aquele ódio, depois acalma, e nós ficamos escravos dela. Quando a gente começa, durante a bonança da vida, a treinar isso que a Ana falou, a gente começa a educar as nossas emoções. Porque o que a Ana está falando não é da doação material, é do sorriso que vai junto, o sorriso sincero. É a energia que eu movimento quando eu vou dar um aperto de mão, que pode ser só um aperto educado, mas eu estou pensando aqui, meu Deus, essa pessoa de novo. Né? Mas a energia amorosa, olha o amor aí, que vai no sorriso, que vai no aperto de mão, que vai no muito obrigado, que vai num convite, não posso te dar uma carona, tá tudo bem com você? Que energia eu estou lançando? Porque eu estou aí me propondo a educar e sublimar essas minhas energias. E começa pelos pensamentos. Eu gosto muito do vigiar e orar que Jesus faz, porque ele pega a gente pelo pé, porque ele nos propõe a coisa mais simples da vida. Minha filha, você está a vida toda vigiando a vida dos outros? Vigia as suas emoções. Vigia, não é vigiar o que eu estou fazendo, é o que eu estou sentindo, o que eu penso. Porque toda vez que eu passo por determinadas situações ou assisto determinadas situações, o meu pensamento é de crítica e junto com a crítica mental me vem uma raiva. Por quê?
porque eu estou num pensamento viciado em cima daquela situação. Ah, mas isso se criou com trauma tal. Tudo bem, mas hoje eu sou adulto, já posso reconhecer e já posso tentar transformar e educar esses pensamentos equivocados. Eu posso detectar. Podemos começar agora, em situações que acontecem nas nossas vidas. Eu educo meus pensamentos, eu educo as minhas emoções, e as atitudes perante a vida vão se transformar também, até que isso se torne espontâneo. Poxa, hoje eu não julgo mais mentalmente as pessoas. Eu não sou ignorante, eu detecto o equívoco, mas eu não critico, julgo e condeno a pessoa mentalmente. Eu entendo que é o momento daquela pessoa. E assim em relação às nossas atitudes também. Quando você falou da questão, né, de Foz do Iguaçu, na verdade a gente se conecta com Deus, eu acho, nessas horas, né? Quando a gente cuida de um jardim, quando a gente vê o jardim florir, vê aquela árvore que a gente plantou, dar frutos, aí a gente quer colher, que parece que é diferente aquele limão daquele limoeiro que a gente plantou do outro que está no supermercado, né? Completamente. A gente ama aquele limão, a gente ama, a gente vê como se fosse filhinho da gente. Isso é conexão com o divino, e essa conexão é imprescindível. Porque, gente, nós somos espíritos cheios de perrengas nas costas, cheio de virtudes, tá? Tudo bonitinho, conquistamos muita coisa boa, mas nós temos aquelas sombrazinhos, aquelas perrengas que a gente nem percebe que tem. Ela está escondida ali. E por isso a gente acaba atraindo situações difíceis, reencontrando pessoas complicadas, ou nós não temos maturidade de um relacionamento sequer afetivo, sonhamos uma coisa e depois que junta os trapos a realidade é outra, né? E quando a situação de dor é muito grande, o que vai nos sustentar? O que vai nos sustentar é o que nós construímos no nosso coração, é o que nós educamos no nosso pensamento, que vai fazer com que aquela situação seja dolorida. Eu vou sofrer, eu vou sentir a raiva naquele momento, mas eu já estou acostumada a vigiar-me, então eu vou começar a refletir e reagir. Não vou deixar de sentir dor, mas a dor se dilui diante de um equilíbrio que eu me impus. Diante de uma autoeducação que eu decidi fazer nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Então, às vezes, diante de uma traição muito forte, né, de um descarte muito forte que nós passamos e que nos ofendeu, e que muitas pessoas fogem da vida, às vezes é por causa disso, a gente encontra na fé em Deus e na fé em nós mesmos, na fé na vida, que continua sendo bela para nós, a força para continuar. Nós vamos chorar, nós vamos lamentar, vamos xingar de vez em quando, mas nós não vamos cristalizar nessa dor. Nós vamos ter várias brechas para receber ajuda, e nós vamos pensar, sim, eu quero ser ajudada. E aí a gente cai num ponto que você tocou, que eu acho muito importante. Nós temos liberdade para fazer o que a Ana fez nos nossos centros espíritas? Ou a gente vestiu a capa do espírito perfeito que não sofre e não temos coragem de dizer, socorro, gente, hoje eu estou mal. Hoje eu não vou dar o passe, eu preciso receber um passe. E o carinho de vocês. Nós temos essa liberdade, temos essa humildade de chegar e mostrar o nosso lado carente, o nosso lado que não está dando conta sozinho naquele momento. Eu não tenho resposta, porque eu acho que não vai ter a sua resposta, né? Mas a casa espírita o espiritismo é o consolador prometido. A casa espírita tem que ser um lugar de esclarecimento, de acolhimento, de consolo. E os primeiros que precisam ter a liberdade de buscar ali esse colo, que às vezes a gente sente falta, somos nós que trabalhamos nas casas espíritas. Nós temos que ter essa liberdade, não nos colocar
Veja bem, se a gente se coloca num pedestal de que eu estou aqui apenas para ajudar, eu estou dando uma mensagem para mim mesmo. Quando eu precisar, esse centro espírita não vai poder me ajudar, porque eu estou aqui para ajudar e não para ser ajudada. Eu me fecho na minha dor. Como é que eu vou dizer que eu estou sofrendo se eu sempre me coloquei num pedestal? Então, exige humildade e exige que a gente, desde já, comece a se vincular com esse Deus que é pai, que é colo, com um centro espírita, que é uma segunda casa, que é colo também, com uma espiritualidade que não vai nos julgar diante do que nos acontecer, mas que é colo também, que nós temos esses colos para lançar mão quando necessário, porque nós também sabemos que podemos ser colo daqueles que porventura precisarem de nós. E é por isso que chama casa, né? Casa espírita, né? A gente precisa poder contar com a nossa casa espírita como a segunda família que a gente tem. É a família espiritual, na verdade, que a gente tem, né? Nós temos a família consanguínea, que a gente dá conta em casa, e tem a casa espírita, a qual a gente está ali desenvolvendo uma família espiritual. E é claro que a gente vai ter dificuldades de convivência, porque juntou gente tem dificuldade de conviver, mas também tem as maravilhas da gente conviver. É preciso a gente ter esse olhar. Eu concordo em gênero, número e grau. A casa espírita precisa ser o seu lugar de acolhimento, de esclarecimento, de orientação, com certeza. Mas como é bom saber que eu tenho para onde ir, caso o desespero me tome, né? Então, a gente é muito assolado pela espiritualidade inferior também. Outro dia eu estava pensando aqui, olha, gente, se entre nós encarnados existem psicopatas, existem pessoas com total ausência do bem no seu dia a dia, quando desencarna, essas pessoas continuam iguais. Elas não mudam porque desencarnaram, não. Então, esses encarnados difíceis que estão no nosso entorno, que cometem crimes, que estão perdidos, que estão adoecidos, desencarnam exatamente assim, vão se curar ao longo do tempo. Ao longo das encarnações vão se curar, porque as reencarnações são curativas e terapêuticas também. Mas então, se a gente entra numa faixa menor, a gente congrega com eles. Então, como é que a gente sai desse lugar tão difícil? De novo, dar e receber, né? Eu vou procurar instâncias que têm vibração maior do que essa que eu habito para eu alçar, né? E aí eu queria falar sobre inspiração aqui, sobre isso, né? Como é que as pessoas nos inspiram, que ajuda a gente no dar e receber. Eu tenho um companheiro, meu marido, ele é muito generoso, assim, generoso naturalmente. Eu sou muito mais difícil de dar do que ele. Então, por exemplo, outro dia eu estava chegando em casa, estava dentro do ônibus e passei pela padaria. Era tipo horário da tarde, assim. Eu dentro do ônibus, vendo a padaria se aproximar, eu falei assim, meu Deus, eu bem podia saltar, comprar um pãozinho para a gente lanchar lá em casa. Mas, gente, eu estava tão cansada que eu pensei, vou saltar nada, gente. Com o pão de forma mesmo lá do freezer, está tudo resolvido. Do que eu estou pensando isso, pensei assim, mas se fosse meu marido, ele saltava. Cansado e tudo, ele ia saltar. Ele ia saltar, ia comprar, ainda comprou uma manteiguinha diferente para o lanche da tarde. Eu fiquei num duelo mental. Desce, não desce, desce, não desce. Mas se fosse ele, eu desci. Ele gostaria de levar um pãozinho quente para mim, mas eu estou muito cansada, mas eu não vou descer. Mas se fosse ele, desce. Eu fiquei no momento, desci do ônibus. Venceu, a inspiração desceu, venceu. Aí eu desci, comprei o pão, levei uma manteiguinha, não sei o que lá, e fui caminhando para casa o resto do trecho. E cheguei em casa. Quando cheguei em casa, ele ficou muito feliz que eu trouxe o pão e não sei o que lá. Quando ele me agradeceu, eu falei, não me agradece não, que eu não estou tão merecida assim. Porque eu briguei muito para saltar para comprar esse pão. Não foi natural a minha generosidade. Eu, na verdade, eu fiz porque se fosse você teria descido. Então, não é que eu não merecesse o obrigado, afinal de contas eu desci, mas o que eu quero ressaltar aqui é que, às vezes, a Joana de Ângeles diz assim, o que hoje para nós é um esforço, amanhã vira hábito, né?
Então, às vezes, o bem é um esforço para a gente, como foi um esforço para mim descer do ônibus cansado. Para outras pessoas, esse bem já é tão natural, tão comum, né? Então, essas pessoas nos inspiram e ajudam a gente a melhorar o dar e receber. Então, eu tenho uma impressão que o nosso dar e receber, ele recebe influxos constantemente de muitas pessoas, encarnadas e desencarnadas. Quando vem uma ideia, desce do ônibus. E aí você encontra uma pessoa, você acaba dando um conselho para alguém, não sei o quê, acontece uma outra coisa inesperada. Pronto, você entrou no dar e receber num fluxo de elevada vibração. Então, quando a gente começa a entender que a gente faz parte de um todo enorme, a gente começa a ver a nossa responsabilidade no dar e receber. Aí o nosso dar começa a mudar também. Olha, então, quando eu dou, eu não estou dando só para esse que está aqui na minha frente. Eu também sou inspiração para muitos. Eu sou, inclusive, inspiração para desencarnados. Vocês sabem que muitas histórias de obsessão começam a se modificar porque o obsessor começa a ver a modificação do obsediado. Ele começa a ver. Ele começa, inclusive, a ficar um pouco balançado com a nossa modificação. No filme do Divaldo Franco, vocês veem isso com Máscara de Ferro, né? Que ele começa a ver a mudança de comportamento quando o Divaldo recebe na Mansão do Caminho a mãe dele, a mãe do obsessor, como uma criança para ser cuidada pela Mansão do Caminho. Então, a gente inspira também os nossos obsessores, sabendo disso? A gente inspira os nossos inimigos. Então, o nosso dar e receber não se restringe tão somente o aqui. Eu estou dando para o meu filho, eu estou dando para minha mãe, eu estou dando para o meu pai. Então, quando a gente faz essas bobagens, eu não vou dar porque não me deu, eu não vou dar um presente porque também não liga para ele no meu aniversário, também não está me fazendo de bobo, então eu não vou dar. Quando você faz isso, você não está só fechando a porta para esse. Em primeiro lugar, você está fechando a porta do seu coração e é contigo a bola. Mas você também está fechando as portas para muitos que se inspiram, que estão ali à espera de algum gesto diferente, que podem ter uma ideia de descer do ônibus e comprar um pão quentinho porque você desce tão naturalmente. Então, as pessoas, o bem que as pessoas fazem, os bens que a gente escuta que são bem desinteressados, são inspiradores. O bem que a gente faz desinteressadamente é aquele bem que é tão natural que a gente nem se dá conta que é bem. A gente faz porque é natural. Natural, assim como é caminhar, é natural fazer aquele bem também. De falar obrigado, de falar bom dia, de abrir um sorriso de manhã, sabe? Porque é natural. Então, o dia que for natural, como diz a Joana, aquilo que era esforço vira hábito, nós estamos, então, tendo comportamentos de espíritos do mundo de regeneração, mundos felizes. Compreende como é que a gente muda de mundo? Não é assim, a gente pega um bonde e sai de um planeta para outro, sai de Mercúrio, vai para Urano. Não é isso. É a nossa mudança de comportamento que sai do esforço e se torna hábito natural, que nos qualifica como sendo espíritos de um mundo mais avançado. Se o nosso coração for muito avarento, a nossa qualificação não é de um mundo melhor, é de um mundo mais pesado. Se você é muito tocado, muito arrastado, ainda muito aderido à retaliação, vingança, raivinhas, não é? Avareza do seu coração, você está qualificado, você está fazendo parte de um grupo de espíritos que também é assim. Então, como é que a gente vai evoluir? Recebendo inspiração de espíritos mais avançados. Senão a gente estaria fadado, o nosso destino seria, se o nosso dar e receber não recebesse influxos, nós sempre daríamos e receberíamos na mesma faixa, ininterruptamente, compreende? Então, o que faz a gente elevar de faixa de crescimento espiritual? Porque a gente recebe influxos de pessoas mais trabalhadas, mais evoluídas naquele assunto, que vai inspirando. Então, o nosso dar e receber é permeável. Então, ele recebe nova nutrição como enxertos.
né? Um limoeiro recebe um enxerto e a gente vai produzindo frutos diferentes, mais maduros, mais suculentos, de maior tamanho, e assim a gente vai se desenvolver. O Elahá acabou de chegar de uma palestra que ele fez aqui em Curitiba e eu estou recebendo esse brinde maravilhoso. Está fechadinho, mas é um marcador de livro. Ele abre. Que lindo! No formato da Joana, duas Joaninhas. Estou vendo que é a Joana de Ângeles. Isso eu falei dela. É carinho. Mas sabe, já estamos no nosso tempo, eu estava lembrando aqui de Jesus. A espiritualidade maior, ela sempre fala que a nossa família nuclear não deve ser a nossa única família, que quando nós formos amadurecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós vamos ver que a nossa família é muito maior, nós vamos ampliando a quantidade de pessoas que a gente considera como sendo da nossa família, até o dia que, como Jesus, todo e qualquer ser humano vai ser lido como sendo meu irmão, minha irmã, minha mãe e meu pai. E Jesus, ele conseguia isso, ele conseguiu ter várias famílias, a família nuclear onde ele nasceu, os apóstolos que ele amava, e o Evangelho diz isso, o amor que existia entre aquele grupo, as multidões que depois ele começou a expressar o amor quando começou, né, a pregar, e depois esse amor pela humanidade inteira, quando ele diz que o Pai é um só, e todos nós, onde ele coloca, somos irmãos, filhos desse mesmo Pai. Eu acho que quando a gente começar a sentir assim, nós vamos sempre, em qualquer momento, em qualquer lugar, sentir esse colo acolhedor, sentir esse Cristo acolhedor perto de nós. Ai, que lindo, Sâmia. Cristo é inspiração para a gente, sim. Inspiração. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é muito difícil, só Jesus, não sei o quê, mas não é isso. Não é. Quando Jesus é modelo e guia, é porque ele é inspiração para nós. Então a gente pode olhar para ele como que Jesus faria nessa circunstância, a gente se inspira e faz do nosso jeito. Não é para fazer igual e ser ele. Ainda falta muito para a gente ser igual a Cristo. Mas já podemos nos inspirar e ir mudando já o nosso modo de falar, o nosso modo de se comportar uns com os outros, a gente poder trazer o perdão já para o nosso dia a dia, a tolerância, enfim, né? A gente deixar o bem fazer parte das nossas trocas afetivas. A vida fica mais leve, né? Ai, muito, muito mais leve, graças a Deus. É isso, meus amores. Bom, Sâmia, vamos chamar a nossa querida Denise? Vamos embora, Ana, chamar a Denise, cadê você? Eu estou aqui só admirando vocês duas. E não sou só eu, não, gente. O pessoal aqui no chat está todo mundo comentando, agradecendo de como vocês abordaram a maneira do dar e receber de uma forma que realmente é muito marcante. E eu acho que é aquele tipo de live que a gente guarda para quando vem aqui ver de novo, sabe? Que é para a gente poder sempre ter em mente o que é o dar e o receber. Hoje vocês deram uma aula para a gente. Mas... Não, mas peraí, Denise, ó, o marido da Maristela também compra pão. Olha lá. Não é na mesma padaria, não, mas ele também compra pão quentinho. Olha lá. Meu marido compra sempre o pão para o café da manhã. Eu nunca comprei e nunca percebi o bem que ele faz todos os dias, naturalmente. Obrigada. Acorda um dia mais cedo que ele, compra antes dele para você ver. Você vai surpreender. Faz uma surpresa. E ele também não percebe, porque ele faz naturalmente. Esse é o propósito, né? Interessante. Olha que interessante, né? Agora que ela percebeu, quer dizer, quando eu digo que a gente aprende pra caramba, tá aí. Tá aí um relato dela que atestou o que eu falei. Mas olha só o que a Dolores disse. Vou levar o livro para você autografar, Ana. Te vejo em Juiz de Fora. A Dolores vai levar o livro lá para você autografar para ela.
Gente, eu quero comentar isso aqui porque eu passei exatamente por isso. Boa noite, meninas. Hoje o meu receber foi ter conhecido a Sâmia pessoalmente. Recebi desse casal uma imensa energia, saí do seminário renovado, com todos que ali estavam. Gente, eu até me emociono quando eu lembro no dia que eu conheci Sâmia pessoalmente, em Curitiba. É realmente uma emoção fora do normal. É a mesma coisa que vai acontecer comigo e Ana Tereza, porque é uma emoção muito, muito grande para a gente participar, assistir, e de repente você está na frente da pessoa. Gente, o coração da gente é forte, gente. É forte o coração da gente, viu? E olha aqui, tem um comentário que eu gostaria que vocês falassem sobre ele. Nos autistas temos pensamentos... Acho que é nós. Nós autistas temos pensamentos ruminantes, Ana. Eu gostei da palavra ruminantes. Olha que forte isso. É verdade, eu nunca tinha pensado nessa palavra, mas você tem razão, viu? É sim. Os pensamentos obsessivos, os pensamentos circulares, repetitivos, eles têm essa circularidade por muitos motivos. Por exemplo, a ansiedade faz isso, que o autista tem muita ansiedade para tentar se autorregular. Então, ele repete, tem uma coisa chamada estereotipia. Estereotipia é uma repetição de um comportamento. Balança, mexe a mão, mexe no cabelo. O nome disso é estereotipia de comportamento. Eu posso ter estereotipia de pensamento. Repete, repete, repete. A tentativa do repetir é para regular. Só que, às vezes, causa mais ansiedade ainda quando ele é de teor, né, negativo. Denise, você não percebe, né? Mas eu percebi há muito tempo. E eu te admiro, sabe por quê? Você vê beleza em tudo. Você vê beleza em todas as pessoas. Mas todo mundo tem o seu lado belo, Sâmia. Pois é, mas você enxerga esse lado belo. Isso é uma virtude. Você elogia, você faz a gente se sentir o máximo. Você vê beleza em tudo. Isso é um dom. Não. Você tem gratidão pela vida, você tem olhos bons, e isso é uma característica muito importante das almas iluminadas, meninas. E vamos mudar o nome dela, não é mais Denise Belo, Denise Belo. Denise Belo, Bela. Ai, meu Deus, gostei dessa, gostei. Mas olha só, eu gostei mais disso aqui também, olha. Ana Tereza, minha chuchu. Gente, que bonitinho. Obrigada. Que bonitinho. Olha, Edson. Edson foi o nosso sorteado do encontro passado. Seu livro já foi para o correio, tá a caminho. Demora mesmo, tá? Demora sim, mas pode deixar que vai chegar. Tô aqui com a notinha, ó. Com a notinha. Não, gente, eu fico de olho aqui. Eu entro aqui no site dos Correios, onde é que está o livro. Aí eu vejo pela numeração. Gente, e aqui o Rodrigo. Beijo para o Rodrigo. Nós viajamos juntos para Sacramento. E ele estava na excursão junto com a gente. Foi maravilhoso. O Rodrigo diz assim: a gratidão é um combustível para a prática do bem. Gostei desse combustível para a prática do bem. Com certeza. E o Carlos comenta assim: minhas irmãs, boa noite. Como é difícil permanecer numa certa lucidez e caminhar quando a vida nos apresenta desafios que abalam a nossa fé. Ai, Carlos, olha, quando você ficar sentindo isso, procura os companheiros da sua casa espírita e só abraça. Porque essa solidão, característica de quem está adquirindo lucidez num lugar em que tudo é sombrio, é muito forte. Então, Jesus diz que orava por Pedro, né? Pedro, eu oro para fortalecer sua fé. Então, assim, nós somos frágeis mesmo.
E a luta aqui na Terra é grande. Então, não hesite em procurar ombro amigo, não. E você não está sozinho, existem muitos, muitos nessa situação. E nesse momento, às vezes as pessoas perguntam, mas por que a casa espírita, né? Pode estudar sozinho, live. Gente, a casa espírita, ela é uma necessidade para a gente. Se nós fôssemos espíritos muito bem resolvidos, ficava nos livros, lendo, refletindo, botando em prática. Mas nesses momentos de dor, só de nós chegarmos na casa espírita, tomarmos um passe, podermos conversar e colocar o que está passando conosco num ambiente equilibrado, à luz do espiritismo, isso nos dá fôlego para continuar a semana. Quantas vezes nós, e eu me incluo, quantas vezes eu fui para um trabalho na casa espírita totalmente mexida emocionalmente, chateada, triste, baixo astral, e a gente começa a fazer a atividade, parece que a espiritualidade faz na gente, e começa a nos sustentar, nos carregar durante aquela atividade, quando a gente vê aquela mágoa, aquele mal-estar, aqueles pensamentos se dissolvem. E quando acaba, eu digo, meu Deus do céu. E a gente volta refeita para casa. Nossa, então, realmente, a gente tem que reconhecer, né, que esses espaços de luz, esses pontos de luz, que no nosso caso, todos os templos religiosos são maravilhosos, mas o nosso é a casa espírita. Eles precisam ser valorizados. Acabar com aquela história, eu estou mal, me afastei porque eu estou mal. Não, agora que eu tenho que ficar. Agora que eu tenho que ficar lá para receber, para me nutrir. E referente a isso que você acabou de falar, Sami, olha o que o Rodrigo coloca. Importantíssimo esse colo para os trabalhadores da casa. Temos um grupo de estudo do Evangelho em nossa casa dedicado ao acolhimento dos evangelizadores. Tem sido libertador. Olha que interessante. Isso, todas as casas espíritas poderiam ter. Eu vi isso em Rondônia, a Federação Espírita de Rondônia, depois de ver a quantidade de trabalhadores espíritas que caíam em depressão, que caíam em dores profundas por causa de perdas nas suas vidas, de momentos difíceis, e que tinha aquela coisa de que, mas, né, o que eu falo? Vai ficar chato para mim, afinal, né? Então, eles lançaram, lá o movimento é menor, né? E eu acredito que ainda tenha. Eles lançaram o atendimento fraterno, tratamento espiritual, toda segunda-feira, apenas para trabalhadores espíritas, de qualquer casa espírita, tá? Vamos lá, nos reunimos, fazemos o evangelho, o grupo mediúnico fica lá, depois do evangelho, atendimento, enquanto está no evangelho, vai chamando as pessoas para atendimento fraterno, passe, e mediúnica voltada aos trabalhadores. Aí a gente chega lá, né, toda descompensada, e vê que os trabalhadores também estão descompensados, e a gente fica à vontade, né? Então, eu acho que as casas espíritas, ou uma ou outra que atendam todas, poderiam iniciar esse trabalho de suporte. Os psicólogos, né, Ana, eles têm o seu suporte para suportar atender, para conseguir atender. Os médicos também precisam de atendimento médico para terem saúde, para nos curar também. Nós não somos super-heróis, né? Precisamos também. Eu quero mandar um abraço para o marido da Ana Maria Porto, porque ele também compra o pão da tarde. Da manhã e o da tarde. Aliás, um monte de marido compra pão, hein? Estou adorando esses maridos comprar pão, gente. Muito bom. Isso mesmo. Parabéns. Que beleza. Gente, olha só. Chegou o momento, vamos lá, participar do nosso sorteio do livro de Ana Tereza, Palavras para a Alma. E o que eu tenho que fazer? O que eu faço? É só colocar no chat. Eu quero o livro Palavras para a Alma e dizer de onde você está. São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, onde é que você está?
e aí você coloca ali, vai colocando, que aí depois a gente vai fazer o sorteio, vamos ver quem é que vai levar hoje essa obra que a Ana Tereza envia, e aí depois a gente diz como é que a gente faz para enviar para vocês o livro da Ana Tereza. Então vamos lá, gente, colocando no chat. Lembrando que só vale para quem está ao vivo e a cores e permanecer até o final, né? Porque a gente faz o sorteio e depois a gente pergunta: ó, tá aí, a pessoa tá aí, a pessoa diz: tô aqui, ganhei! Aí a gente manda a obra, certo? Então vamos lá, começando agora. E voltando então lá para os nossos comentários, em compensação, diferentemente do que comentou o Rodrigo, a Maria Eugênia, que foi a que ganhou o livro lá de Niterói, ela comenta assim: mas normalmente, se nós da casa temos algum problema, somos olhados como se não fôssemos espíritas de verdade, desconectados. Já vi e já passei por isso. Eu acredito. Isso é uma imaturidade ainda, né? O grupo ainda não amadureceu para poder ser o suporte de si mesmo, né? Isso é uma Mas nós, estamos avançando, né? Estamos criando mais grupos de conversa, mais rodas de conversa. A nossa casa tem, todas as reuniões públicas tem roda de conversa em noite. Pronto. Então a gente vai criando essas instâncias, né? De partilha, de suporte, né? Que a gente possa dar uns para os outros. E a nossa querida Fátima Rabelo, olha lá o que ela diz também, que lindo. Sâmia e Ana Tereza, vocês não fazem ideia do quanto me inspiram a ser melhor, a superar, a construir uma Fátima mais lúcida. Gratidão a Deus por me ajudar através de vocês também. Olha que linda, Fátima. Linda, Fátima. Beijo, querida. Querida. A Fátima manda castanha de caju para a gente, né? Assim. Fala, né? Fátima é uma querida. É muito querida. Fátima maravilhosa. Eu quero muito esse livro. Muito bem, vai chegar aí para você. Vamos ver. Denise vai sortear para a gente aí. Hoje sou eu, gente? Hoje é tu. Hoje sou eu. Então, vamos lá. Todo mundo já colocou... Gente, eu fui perguntar se todo mundo já colocou. Olha a quantidade de gente. Então, vamos lá. Eu vou rolar aqui. Fechei o olho, abri. Foi a Paula Simone, 6679. Eu quero. Ela é de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Paula Simone, 6679. Paula, fala assim, ó: oi, estou aqui, estou ao vivo, estou assistindo. Vamos lá, cadê a Paula? Vamos ver se a Paula diz aí: oi, ganhei, já sei que eu ganhei. Estou eu aqui. Escreve aqui: olha eu aqui. Já foi, já falou. Oba! Oi, oba! Fala, Simone, que legal. Vai chegar para você e amanhã entra no correio. Exatamente. Aí como é que a gente faz? Paula, presta atenção. A gente manda, você vai mandar o seu endereço completo, com o seu endereço, o seu nome completo, CEP, que também é muito importante. Para onde você vai enviar? Aqui, olha. Enviar para o e-mail sagadasalmas@gmail.com, que é da Sâmia. E aí a Sâmia envia para a Ana Tereza o seu endereço completo, e aí Ana Tereza já está até o livro autografado, faltava só o seu nome, Paula, e ela já encaminha. Olha, já botando... Já acessei o e-mail, ainda não chegou. Assim que chegar no e-mail, eu vou aqui amanhã, vai. Assim que chegar, eu mando para a Ana. Pois é, e a Ana já está colocando o livro dentro do envelope, gente. Já botei. Já botei o endereço. E o correio abri, né, gente? Olha lá, viu, Paula? Pronto. Está aqui, ó. A Paula ainda diz de novo: estou aqui. Olha lá, a Paula está ali, ó. Ganhei! Isso! Que legal! Parabéns, Paula. Parabéns. Parabéns, Paula. Sabe que demora um pouquinho para chegar aí, mas chega.
É problema no correio, né? O correio Olha aqui, olha. Ai, que emoção, meu Deus! Paula, é emoção atrás de emoção. Manda um abraço aqui para Itabirito, Minas Gerais. Um abraço, pessoal de Itabirito. Itabirito, em Minas Gerais, a Norma. Ai, aqui a Ruth dizendo, livro maravilhoso, estou lendo. O nosso próximo encontro, como é que vai chamar, Denise? Pois é, nosso próximo encontro, deixa eu até ver. Aqui, olha, tá vendo? É tanta emoção, gente, que eu já até esqueci quando é que é o nosso próximo encontro. Hoje é dia 17, 24, 1º de julho. Uau! 1º de julho será o nosso próximo encontro. E o próximo capítulo, que é o 10º capítulo, vai ser exatamente sobre alegria. Alegria! Olha! Que lindo! Vai ser bom demais. A Dolores já está lendo alegria. Já, Dolores? Uau! Então, tá bom. Preparem-se. Vamos começar. Já estou lendo alegria. As pessoas não perdem tempo, gente. Olha lá. Não é? Não é? Eba mesmo, Patrícia. Olha que lindo falar de alegria, né? Vai ser um... Que alegria! Que alegria falar de alegria. Mas, gente, olha só. Antes da gente encerrar, eu quero ler uma mensagem de Emmanuel, que está no livro chamado Amor e... Como é que é? Aí depois eu passo o nome do livro. Mas ele tem uma mensagem tão linda sobre o dar, eu não tenho como terminar essa live sem falar. Alma e Coração é o nome da obra de Emmanuel. E lá no seu 11º capítulo, Emmanuel vai falar sobre o dar. E olha que mensagem curtinha, mas muito, muito significativa e que vai fazer um grande fechamento na nossa live de hoje. Emmanuel diz assim: as maiores transformações da nossa vida surgem quase sempre das doações que fizemos. Dar, na essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades e multiplicar relações. Muitos acreditam ainda que o ato de auxiliar procede exclusivamente daqueles que se garantem sobre poderes amoedados. Em verdade, ninguém subestime o bem que o dinheiro doado ou emprestado consegue fazer. Entretanto, não se infira daí que a doação seja privilégio dos irmãos transitoriamente chamados a mordomia da finança terrestre. Todos podemos oferecer consolação, entusiasmo, gentileza e encorajamento. Às vezes, basta um sorriso para varrer a solidão. Uma frase de solidariedade é capaz de estabelecer vida nova no espírito em que o sofrimento crestou a esperança. A rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação de recursos próprios. Paciência, doação de tranquilidade interior. Tolerância, doação de entendimento. E sacrifício, doação de si mesmo. Toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. Quem deseja imprimir mais rendimento e progresso em suas tarefas e obrigações, procure ampliar os seus dispositivos de auxílio aos outros e observará, sem delonga, os resultados felizes de semelhante cometimento. Isso ocorre porque em todo o universo as leis divinas se baseiam em amor, no que, no fundo, é a onipresença de Deus em doações eternas. Em qualquer soma de prosperidade e paz, realização e plenitude, o serviço ao próximo é a parcela mais importante, a única, aliás,
suscetível de sustentar as outras atividades que compõem a estrutura do êxito. Dá do que possas e tenhas, do que sejas e representes, na convicção de que a tua dádiva é investimento na organização crediária da vida, afiançando os saques de recursos e forças das quais necessites para o caminho. Dá e dar-se-á-te-á, ensinou-nos o Cristo de Deus. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará numa bênção. Olha que mensagem maravilhosa sobre o dar. Que lindo, Denise. Bacana demais. Escolheu super bem. Mensagem forte. Forte. Emmanuel, né? Emmanuel. Agora que ele chega. E agora a gente fala boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Só para dar boa noite. Olá, Paulo Luiz. Beijos, meninas. Beijo. Obrigada. Muito obrigada, amadas. E vocês recebam essas bênçãos. Até dia 1º. Beijo, gente. Que bom ver você. Que lindo. Obrigada. Muito obrigada.